Fala pessoal, beleza? Professor Hugo Fonseca aqui, falando com vocês. A gente tinha feito um compromisso, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre epistemologia e construção do texto científico. Tá? Eu fiz até algumas anotações aqui de um roteirinho básico, na verdade, do assunto que a gente precisa discutir, certo? Assim, na verdade, o que eu vou discutir com vocês não é bem uma aula, não, certo? Então, é bem complicado a gente falar sobre esse tipo de assunto em alguns minutos, em poucos minutos, né? Esse é algo que quando a gente se coloca à disposição de fazer um curso superior, de fazer o bacharelado, né? E mais para frente fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é algo contínuo. Então a gente vai aprendendo continuamente a fazer pesquisa e uma vez que a pesquisa é feita, a comunicar essa pesquisa, né? Então, na verdade, o que eu vou falar com vocês aqui hoje é da minha experiência pessoal, né, enquanto pesquisador, enquanto comunicador científico, e vou trazer para vocês, dentro da minha experiência, alguns tópicos que eu acho relevante para isso, né, que eu tenho aprendido com o tempo e que talvez sirvam para vocês aí que estão se aventurando em escrever o TCC, em fazer os projetos de pesquisa, né, para qualificação, para defesa, né, para o bacharelado, no caso de vocês da Liga Acadêmica de Direito Constitucional, os alunos de Direito da FAVENORTE, né, tanto aqueles que estão ingressando a pesquisa agora, iniciando a construção do projeto de pesquisa, quanto aqueles que já estão na fase de conclusão. Né. Espero, na verdade, tentar ajudar vocês de alguma forma a partir das minhas experiências pessoais, tá bom? Bom, eu não vou ficar com muita enrolação teórica com vocês não, certo? Eu tenho certeza que vocês têm professores brilhantes aí no curso que já dão essa orientação para vocês, certo? Então, minha ideia aqui não é falar mais do mesmo, né? Vocês já têm condição, vocês já têm suporte acadêmico com os professores, com os orientadores, com o coordenador do curso, o coordenador de TCC, não sei como é que é a estrutura da faculdade de vocês, mas teoricamente então vocês já estão bastante resguardados. Eu vou falar de algumas coisas, obviamente, que flertam com a teoria, né? Flertam com a ideia, flertam com o propósito de fazer uma comunicação científica, de elaborar um projeto de pesquisa, de elaborar os métodos, os testes de hipótese que serão realizados. Mas, basicamente, eu quero falar com vocês sobre técnica, certo? Técnicas que também não são fórmulas mágicas, tá certo? Técnicas que a gente vai aprendendo, vai testando algumas, umas dão mais certo com o tipo de pesquisa, outras dão mais certo com a personalidade do pesquisador, de quem está escrevendo, certo? E aí vocês têm que achar o meio termo, o que é melhor para vocês. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é sobre a comunicação científica em si, tá certo? O que eu estou querendo chamar de comunicação científica? Quando a gente inicia um curso superior, aliás, quando a gente inicia o estudo mesmo, né? Quando a gente ingressa na escola, né, digamos assim, para ser bem simplista, a gente está fazendo uma opção por um tipo de conhecimento que, ao mesmo tempo, a gente não nega os demais. Olha o que eu estou querendo dizer. Existem diversas formas de conhecimento, de se conhecer, filosoficamente falando. O conhecimento é algo amplo, é algo que tem sido tratado desde a origem da humanidade, o pensamento, a história do pensamento social é a história do conhecimento. E o ser humano demonstra várias formas de se conhecer e de comunicar aquilo que se conhece, certo? Estou dizendo para vocês que existe a comunicação, existe o conhecimento teológico, religioso, que ele é importante, ele é bastante importante. Existe o conhecimento metafísico, filosófico, né, a dúvida, que ela é importante. E existe o conhecimento científico. Quando a gente ingressa na escola, quando a gente ingressa, principalmente a partir do iluminismo, que a gente aprende, que a gente se interessa por um tipo de comunicação que ela possui um tipo de validade, a gente está fazendo uma opção pelo conhecimento científico. Só que esta opção, ela não significa que a gente está negando os demais tipos de conhecimento. Simplesmente a gente está dizendo que, olha, a partir de agora, a forma como eu vou conhecer determinados assuntos, não todos, obviamente, mas a forma como eu vou conhecer determinados assuntos, como eu vou pesquisar determinados assuntos, como eu vou tentar descobrir, tentar me colocar numa posição de aprendiz e depois de reprodutor de determinado conhecimento, eu estou optando pelo tipo científico, certo?
Então, quando eu digo para vocês sobre a comunicação científica, eu estou dizendo para vocês que quando vocês iniciaram os estudos de vocês, não apenas na faculdade, mas lá no ensino fundamental, no ensino médio, vocês fizeram essa opção, certo? Os professores que vocês tiveram, os livros didáticos que vocês tiveram acesso, tudo aquilo é uma comunicação científica que está sendo feita, né? Então, vamos tentar chegar nesse conceito inicial de forma bem simplista, de forma bem tranquila, né? O que é a comunicação científica? A comunicação científica é o indivíduo que se coloca na posição de interlocutor, ou seja, de comunicador. Ele vai comunicar um tipo de conhecimento, certo? Ele vai comunicar algo, um conhecimento novo, ele vai comunicar uma pesquisa que ele realizou, ele vai comunicar uma crítica que ele está elaborando, ele vai comunicar uma argumentação, e essa comunicação que ele vai fazer, ela possui um padrão. Ela possui uma lógica, ela possui uma ética e ela possui uma estética de apresentação. E por que ela possui esses padrões? Por que existe essa padronização? Justamente pelo fato de que na comunicação científica há a necessidade, de um lado, obviamente, a necessidade de que aquilo que eu estou comunicando deve possuir uma validade, deve possuir uma legitimidade, certo? Eu, enquanto interlocutor, me coloco numa posição, eu estou comunicando algo e eu estou dizendo para o meu interlocutor, para a pessoa que está recebendo a minha mensagem, que eu possuo certa legitimidade para falar daquele assunto. Eu me coloco como um legitimador de conhecimento, certo? Ao mesmo tempo, eu abro espaço, a ciência ela abre espaço para críticas. Então, o comunicador científico, ele fala de algo onde ele se coloca como numa posição de legitimidade para comunicar algo, mas ao mesmo tempo ele está aberto para a crítica científica. Por quê? Porque a comunicação científica ela se dá entre pares. Isso é bastante importante, né? Para vocês que estão terminando aí o TCC, o que vocês estão dizendo para os seus professores? Né? No caso do curso de Direito, vocês estão se candidatando ao bacharelado de Direito. O que vocês estão dizendo para os seus professores aí do curso de Direito? Que, olha, vocês são tão bacharéis quanto eles. Na banca de defesa, você está dizendo para o bacharel professor, independente do título dele, mestre, doutor, especialista, você está dizendo para ele, olha, eu tenho tanta condição de comunicar cientificamente, de dar legitimidade àquilo que eu falo, quanto você. Então você está comunicando algo a ele, mas ao mesmo tempo você está aberto à crítica que ele vai fazer sobre o seu trabalho. A comunicação científica ela tem isso, certo? Então não é imposição do conhecimento. Aquilo que eu penso é superior àquilo que você pensa. Não é dessa forma. Você se coloca abertamente à crítica daquela pessoa que está ombro a ombro com você, certo? Então você elaborou uma pesquisa, você elaborou uma argumentação, você está disposto a comunicar aquilo e ao mesmo tempo você está aberto para que aquela pessoa que está ouvindo a sua comunicação, que ele pondere, certo? Olha, isso aqui eu achei interessante, isso daqui eu já estou com dúvida, isso daqui já não parece muito exequível, não parece muito factível. E aí há o diálogo científico, onde você explica melhor algo que talvez tenha ficado nebuloso, algo que talvez tenha ficado realmente ali fora do quadro. A outra pessoa ela compreende ou não compreende, a dúvida é restabelecida e isso é comunicação científica, certo? Eu estou dizendo isso para vocês inicialmente porque existe uma dificuldade muito grande no momento que a gente está escrevendo. Né? Escrever é um trabalho difícil de fazer, não é simples. Eu não conheço ninguém que tenha a fórmula mágica, né? Nem os doutores aí têm 40 anos de pesquisa, pós-doutores. Não conheço ninguém que diz que já chegou à fórmula mágica. Olha, escrever para mim é fácil. Escrever é difícil. Mas no momento que a gente se coloca a escrita, é difícil, principalmente, a gente se abrir para a crítica do leitor. Isso é bastante complicado. É algo que todos nós temos a tendência. A gente quer escrever de uma forma tão perfeita, tão bem enquadrada, que a gente quer elogios depois do texto. Né? Todos nós, a gente quer ser elogiado. E quando alguém critica, às vezes a gente coloca o pezinho para trás e fala assim, por que esse cara está criticando? Por que essa pessoa está criticando o que eu escrevi? Será que não está claro o que eu falei? Será que não está claro o que eu coloquei? Será que essa pessoa ela não está querendo boicotar o meu texto? Será que...
E uma coisa importante, a principal técnica que eu aprendi na escrita, é que não se escreve para si próprio. A gente escreve para alguém que vai ler. Então, no momento da escrita, no momento que a gente começa a escrever, é muito importante que a gente tenha um leitor, certo? Não é o leitor final, não é depois que você terminar de escrever o texto que você vai colocar aquele texto para ser apreciado por alguém. No momento que você está escrevendo, é fundamental que já haja um leitor. Alguém que leia aquilo que você está escrevendo e que se coloque nessa posição de crítico, né? Dentro da academia, quem é esse leitor? Né? Esse leitor que a gente tem ali de braços dados com a gente no momento que a gente começa a escrever o projeto? É o orientador. O orientador ele tem um papel fundamental nesse quesito, e eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, que é o seguinte: quando a gente vai escrever um artigo científico, quando a gente vai escrever uma monografia, um TCC, a gente consegue fazer isso com o orientador. Tem gente que faz isso sem o orientador, isso acontece também. Tem gente que consegue escrever apesar do orientador, né? Mas nunca a gente escreve contra o orientador. E eu já vi muito aluno, muita gente que parece que tem uma cisma, não, eu vou escrever o contrário. O meu orientador, eu não quero saber do que ele fala. Se ele falou que é X, então eu vou fazer Y. Isso é um grande erro. Isso sabe, é crasso, é um erro crasso. Seu texto não vai chegar a lugar nenhum se você fizer dessa forma. Quando eu digo de orientador, é óbvio que o primeiro orientador nosso é o nosso professor, aquela pessoa que se colocou na condição ali: olha, eu vou te ajudar a escrever, então vamos lá, o que você tem no projeto, do que você quer falar, quais são as suas fontes que você quer pesquisar, como é que você quer caminhar nesse texto. Esse orientador ele é fundamental, mas não apenas ele. É importante que você coloque o seu texto à apreciação de colegas. Certo? Gente, eu vou falar com vocês, eu já tenho muito tempo que eu dou aula, certo? No ensino médio, no ensino superior, no ensino técnico. Tem muito tempo que eu sou orientador de textos, tem muito tempo que eu sou orientado também, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E é algo que eu sempre vejo, é as pessoas correndo do leitor. A pessoa, ela quer ser um escritor, ela quer escrever uma dissertação de mestrado, ela quer escrever uma tese de doutorado, quer escrever um artigo científico, quer escrever um resumo expandido, quer publicar, mas não quer que ninguém leia o que ele publicou. Sabe, isso é no mínimo estranho. Como é que você quer publicar algo e não quer que as pessoas leiam o que você escreveu? Né? E tem aquela pessoa também que fala o seguinte: olha, não, depois que eu terminar, você leia. Né? Se você for um gênio da literatura, se você tiver com a intenção de escrever um livro de romance, uma ficção científica, aí você quer guardar um segredo e tal, né, somente para o dia sei lá, da inauguração, né, pode até ser. Mas na escrita científica isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer, porque existe um ideal da comunicação científica de que aquilo que você está comunicando, que aquela comunicação ela passe exatamente da forma como você quis que ela passasse. Uma outra coisa que acontece bastante também é a gente escrever alguma coisa, aí quando o leitor vai ler o nosso texto, ele vai fazer as suas considerações e a gente fala assim: não, peraí, mas não é isso que eu estou querendo dizer, não, você entendeu errado. Né? Não, na verdade eu queria falar sobre tal coisa e você está achando que eu falei de outra coisa. Bom, então se está acontecendo isso, o erro está na comunicação. O erro é seu. No momento que você escreveu, se o leitor entendeu X, é porque você escreveu X. Talvez você tivesse a intenção de escrever Y, mas de fato o que você escreveu foi X. Porque se o leitor entendeu X, é porque você escreveu X. Na comunicação científica não pode haver hermenêutica demais, certo? É óbvio que existe, né? Mas ela devemos tentar fugir dessa interpretação relativista, dessa interpretação subjetiva das coisas. Na comunicação científica, aquilo que está sendo dito tem que ser bem dito para que aquilo que esteja sendo ouvido pelo leitor, que está sendo lido pelo leitor, seja exatamente ou muito próximo daquilo que a pessoa que escreveu, que a pessoa que comunicou, que ela colocou. E a única garantia que a gente tem disso é que no momento que a gente está escrevendo, que haja o leitor previamente, certo? Então,
uma dica valiosa que eu vou dar para vocês e que eu, pessoalmente, aprendi depois de muito tempo, tá? Não escreva para você. Não escreva, não é um diário que a gente escreve no quarto e coloca lá a chavinha e tranca e é só para mim, e aí no dia que eu morrer alguém descobre e lê. Não é isso. Comunicação científica é uma comunicação para outras pessoas. Você escreve para que outras pessoas leiam. Certo? Então, no momento da escrita, convoque seus colegas, convoque seus amigos, peça a eles o crivo crítico deles. O que, que você entendeu desse texto aqui? Olha, escrevi esse parágrafo. O que, que você entendeu? O que, que você acha? Certo? Chame o seu orientador, chame outro professor, chame um colega. Não sei se vocês escrevem aí o texto de vocês, se é em dupla, se é em trio. Não sei como é que é, se é uma monografia. Mas chame as pessoas para ler o que você está escrevendo. Isso é fundamental. E não peça elogios. Elogio, gente, na comunicação científica é algo que mais atrapalha do que ajuda. Vou ser bem sincero. Eu não sei se aí na Favenote vocês têm o processo de qualificação. A qualificação ela é importantíssima porque é o momento onde você vai ser criticado. É o momento onde o professor que está ali qualificando o seu texto, ele vai bater em você. E agradeça. Quanto mais severo ele for, agradeça mais a ele, porque ele está te ajudando. É aquela coisa, olha, seu texto não está pronto ainda e ele tem sérios defeitos e vamos corrigir esses defeitos. É este defeito. Entendeu? Então, primeira coisa, peça para que as pessoas leiam aquilo que você está escrevendo. Não escreva o final, não chegue ao final para colocar, submeter o texto ao olho clínico de outras pessoas. Né? O primeiro ponto é este, então. Você precisa escrever e alguém precisa ler o que você está escrevendo. Isso vai te ajudar bastante. Certo? Bom, outro ponto que eu queria discutir com vocês, e aí eu já vou começar a separar aqui os tópicos especificamente, é sobre o texto do projeto de pesquisa e sobre o texto final, né? Aquilo que de fato está sendo comunicado. É isso porque eu estou dando essa aula aqui, essa pseudo-aula para a Liga Acadêmica. Eu sei que tem alunos aí do primeiro período ao 10º período que pode estar assistindo, né? Então vamos falar primeiro aqui dos tipos de comunicação científica que a gente aprende na faculdade até chegar no projeto, certo? Para vocês aí que estão nas turmas finais, né, do curso, que já estão terminando o curso aí, 8º, 9º, 10º período, se vocês olharem para trás, vocês vão ver que a comunicação científica ela já está sendo feita por vocês desde o primeiro período, certo? Desde aquele fichamento que o professor pediu lá no primeiro período, leia tal texto e faz um fichamento para mim. Desde o resumo que um outro professor pediu, uma resenha, um ensaio, tudo isso é comunicação científica. Os trabalhos orais que você apresentou, um banner que você colocou lá num congresso, num seminário que teve, tudo isso é comunicação científica. É um ensaio, na verdade, é um exercício que você está fazendo desde o primeiro período, né, um exercício de comunicação científica, certo? Agora, em todas elas, você deve ter percebido que que tinha padrões, certo? Tinha uma estética própria de apresentação. O que é um resumo? Um resumo é você pegar um texto, você pegar o principal argumento daquele texto, certo? E explicá-lo de forma mais objetiva. Então, um livro de 200 páginas, você resume aquilo ali em 5 páginas. Resumo é isso, você pegar o principal ponto e com as suas palavras você dizer, olha, este livro trata deste assunto. Ponto final. Sem esmiuçar, sem detalhes. É um resumo. Né? O que é uma resenha? Uma resenha é quando é um tipo de resumo, só que ela é um pouco mais expandida. Você entra em alguns detalhes, não em todos, apenas os principais. Quais são os principais tópicos de um determinado assunto? Certo? Eu posso pegar um texto específico, eu posso pegar um livro específico sobre um assunto de um autor, eu posso pegar uma temática específica que está sendo discutida, ou num seminário, ou numa entrevista, e eu quero fazer uma resenha daquilo ali. O que é uma resenha? É um resumo um pouco mais amplo. Um resumo onde você diz, olha, o principal assunto é este, o principal ponto que foi tratado foi este, que está sendo tratado é este, e ele se dá a partir deste tópico, falando deste subassuntos, certo? Ou seja, você amplifica um pouco mais aquele resumo, é um resumo um pouco mais ampliado, certo? É uma resenha. O que seria um ensaio? Um ensaio já é um exercício um pouco mais sofisticado, que eu espero que vocês tenham feito isso durante a faculdade. Quem está nos anos iniciais, cobrem isso os professores de vocês. Sabe? É um exercício para chegar no final. Um ensaio é quando você já começa a pegar pontos críticos de um texto e de outro texto e colocá-los
para a sua análise, certo? Então eu posso tratar de um assunto específico, sei lá, constitucional, qualquer que seja, da atualidade, né? Sei lá, a prisão em segunda instância foi discutido ontem lá pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Existem teses que são favoráveis, teses que são contrárias, né? Quais são essas teses, favoráveis e contrárias? Em que elas se apoiam? Quem defende tal ponto de vista, ele defende baseado em que ponto? Ele se sustenta, aquela tese, ele está sustentada a partir de qual justificativa? E a pessoa que é contrária, ela se justifica em que ponto? Todas elas têm algum tipo de razão, todas elas vêm algum tipo de lógica, certo? E você vai tentar fazer algo com uma certa neutralidade, nem tanto, mas você já tem uma capacidade de, olha, observar este argumento, observar aquele outro argumento, sincronizá-los, certo? Ver onde que eles se encontram, onde que eles se distanciam, certo? E aí você coloca o seu olhar sobre aquilo. Não tomando partido de A ou de B, mas demonstrando para o leitor que, olha, existe essa argumentação e existe essa argumentação. Ela se encontra em determinado momento, ela se distancia em determinado momento, e é isso, ponto final. É um exercício crítico que você faz, certo? Um artigo científico, ele já é um pouco diferente, ele já resume, ele já condensa um pouco de todas essas comunicações que eu falei antes. Ela condensa um pouco do resumo, ela condensa um pouco da resenha, ela condensa um pouco do ensaio. Mas principalmente num artigo científico, ali já há uma novidade, que é a produção do conhecimento. Eu tenho certeza que todos os seus professores já falaram com isso com vocês. No momento em que vocês se tornam bacharéis, no momento em que vocês se tornam licenciados, no momento em que vocês fazem um curso superior, a primeira coisa que vocês vão levar, a primeira coisa que aquele diploma que vocês vão pegar lá no finalzinho do curso, lá que o reitor vai entregar para vocês, que o diretor vai entregar para vocês, aquele diploma dá a você legitimidade sobre tudo que você vai fazer na sua área, certo? Quando um médico ele receita um medicamento para um paciente, e o paciente toma aquele medicamento, não é baseado em fé que ele está tomando aquele medicamento. Então, ele pode, obviamente, ir no pastor, ir no padre e tal, e fazer os rituais baseados na fé. É legítimo também. Eu disse no início que o conhecimento religioso ele é importante também. Mas quando você pega um diploma de ensino superior, a legitimidade que você dá, que ele é passada para outras pessoas, está baseado na argumentação que você tem de dizer, olha, eu estudei um determinado assunto, eu tenho um conhecimento científico sobre um determinado assunto. Certo? Então, o diploma ele te dá legitimidade. Essa legitimidade é uma legitimidade científica. Ela não é nem de senso comum, nem religiosa, e nem filosófica. Ela é uma legitimidade científica. Então, quando você vai escrever um artigo científico, você está produzindo conhecimento. Quando você se aventura a ter um curso superior, você deixa de ser um mero reprodutor de conhecimento para se tornar um produtor de conhecimento. E aquele conhecimento que você produz, ele tem uma carga super pesada de legitimidade. Afinal de contas, você é o bacharel fulano de tal. Você é o doutor fulano de tal. Você é o advogado fulano de tal. Você é o professor fulano de tal. Você é o farmacêutico, o médico, o engenheiro fulano de tal. Você tem legitimidade. Certo? O engenheiro, quando ele faz um cálculo de um prédio, diz, olha, pode colocar tanto de massa, tanto de areia, etc., que vai sustentar, ele tem condições legítimas de dizer aquilo. Aquilo não é suposição, não é o que ele acha, não é o que ele pensa. Certo? É carregado de legitimidade. Um advogado, quando ele vai defender uma tese, ele diz conhecer a lei, ele diz conhecer a jurisprudência, ele diz conhecer a Constituição, e ele está fazendo uma argumentação séria, dotada de legitimidade. Ele está defendendo uma tese. É um conhecimento que ele está produzindo e ele está demonstrando, está comunicando aquelas pessoas. Então, no artigo científico, há esse diferencial. Você está produzindo conhecimento. Certo? Vamos tentar entender isso? Lá no resumo, você simplesmente pegou um texto específico, ou seja, a produção de conhecimento de um terceiro, e você disse, olha, esse autor, essa autora, ele falou deste assunto, ponto final. Você reproduziu o conhecimento dele, certo? Obviamente que há interpretação, há o esforço de interpretação, etc. Há um conhecimento prévio em você que você utiliza para poder fazer esse resumo. Mas, basicamente, você reproduziu o conhecimento. Fulano falou disso. O conhecimento é dele, você reproduziu, certo? Numa resenha é a mesma coisa, você vai esmiuçar um pouco mais, mas ainda assim você está reproduzindo um conhecimento. No ensaio já é mais sofisticado,
Porque aí já existe a parte subjetiva, a parte sua, o seu crivo. Você pega uma argumentação, você pega outra, você percebe a argumentação principal de um autor, de um contexto, de outro, e você faz uma análise ali, você já está produzindo um certo conhecimento, dizendo onde se aproxima, onde se distancia, já é uma produção de conhecimento, certo? Um pouco mais simples, mas ela é bem mais sofisticada do que um mero resumo. Agora, no artigo científico, não. No artigo científico, existe um ponto essencial, que é o objetivo que você tinha antes de escrever o artigo, antes da sua pesquisa. Todo artigo científico ele é precedido por um projeto. O que é o projeto? O que é essa questão do pesquisador escrever um projeto? Certo? É ele dizer o seguinte, olha, existe algo na sociedade, existe algo na lei, existe algo na história que incomoda de alguma forma. Existe uma dúvida, existe um incômodo, existe uma lacuna ali que ela não está muito bem preenchida. Você, enquanto pesquisador, está percebendo isso, certo? E você se coloca no desejo de conhecer aquilo ali, né? Você diz a outras pessoas, olha, já percebeu que existe essa lacuna? Já percebeu que existe este ponto que ele não está muito bem fechado, que ele não está muito bem esmiuçado, né? E você diz para essas pessoas no seu projeto, eu quero conhecer isso. Veja, eu quero conhecer, certo? Então você vai produzir conhecimento. Você vai contribuir para aquelas pessoas que vão ler o seu texto, você vai contribuir com algo. Então existe a novidade, existe o ponto que é a novidade. Ah, mas pessoas já trataram desse assunto, várias pessoas já falaram daquilo e tal. Se eu for fazer uma revisão bibliográfica, eu não vou estar apenas reproduzindo conhecimento? Não. Você não vai estar apenas reproduzindo conhecimento. Mesmo quando você faz uma revisão bibliográfica, você está dizendo no seu projeto que existem alguns pontos que podem ser um pouco nebulosos e que você quer conhecer. Você está fazendo um projeto dizendo, olha, eu estou me propondo a reler tais textos. Eu estou me propondo a reler tais assuntos. Eu estou me propondo a fazer um resumo, fazer um ensaio, fazer uma resenha de algo, tentando buscar, tentando lapidar, tentando conhecer algo que, para mim, parece algo que necessita ser investigado e que para outras pessoas também pode ser. Eu vou estar contribuindo para outras pessoas para que elas conheçam melhor um determinado assunto. Então, é produção de conhecimento. Então, assim, a fase do projeto ela é importantíssima pelo seguinte, porque o pesquisador ele diz para quem está lendo ele, certo? Ele está dizendo para a comunidade científica que existe algo que precisa ser investigado, né? Então, esse é o meu objetivo. Eu tenho o objetivo de investigar tal assunto, certo? Como que eu vou investigar esse assunto? Bom, dentro deste objetivo geral, existem objetivos específicos. Eu quero compreender tal ponto, eu quero especificar tal elemento, eu quero averiguar tal concepção, eu quero fazer uma reflexão sobre este conceito, sobre aquela categoria. Né? Então, você esmiuça o seu objetivo geral. Meu objetivo geral é compreender este assunto, certo? Quais são meus objetivos específicos? Eu quero refletir sobre tal conceito, eu quero visitar tal bibliografia, eu quero fazer uma pontuação específica, eu quero entrevistar fulano, eu quero entrevistar Beltrano, não sei qual que é, vai depender do projeto de vocês, certo? Tem algumas perguntas que a gente tem que responder num projeto. Né? A primeira pergunta é o que é, certo? O que é o meu projeto? Meu projeto é isto, é este assunto, meu objetivo. Certo? Meu objetivo é conhecer tal coisa, certo? A segunda pergunta é como? Como você pretende investigar tal assunto? Né? Neste como, a gente compreende a metodologia. Certo? Quais são os passos que eu vou traçar? Porque, veja bem, na comunicação científica, você diz antes o que você vai fazer. Certo? Ela não é uma aventura. Não é simplesmente assim, eu vou sair caminhando aqui e onde eu chegar, cheguei. Certo? Não, você tem algo a dizer antes. Olha, existe algo latente. Eu imagino que depois desse caminho aqui eu vou encontrar tal coisa. Pode ser que eu encontre, pode ser que eu não encontre. Né? Existem tais argumentos que me levam a crer, cientificamente, que eu vou encontrar tal ponto. Essa é a justificativa. Certo? Como você diz o seguinte, eu vou estudar, sei lá, uma legislação específica, eu vou estudar controle populacional de cães e gatos. É uma pesquisa que eu elaborei, inclusive com o professor Fábio. Né?
Então, existem perguntas que a gente tem que responder no projeto de pesquisa, certo? O que é a pesquisa? Eu respondo no meu objetivo, né? Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico. E este o que é que eu estou respondendo, eu preciso justificá-lo, certo? Então tem a parte de justificativa. Olha, o que me leva a crer essa hipótese que eu estou levantando? Este elemento que eu estou querendo estudar, o que me leva a crer, certo? Quais são os elementos que eu consigo observar na sociedade, que eu consigo observar no tempo, que eu consigo observar na história, que me levam a crer, certo? E não é somente crença, porque óbvio que ninguém está inventando a roda, né? Outros pesquisadores já estudaram essa temática. Então eu me coloco humildemente na, no ponto de ler esses autores, certo? O que me leva a criar algo é algo que eu estou observando. Mas outras pessoas já fizeram essas observações, já se meteram a fazer a pesquisa, certo? Já escreveram artigos, teses, dissertações, mestrados, doutorado e tal. Então, se é algo que me preocupa, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou ler quem estudou, certo? Então, ninguém aqui está querendo inventar a roda, né? Prestem bastante atenção nisso. Vocês não têm que inventar a roda, né? Pode ser que aconteça, né? De você chegar lá no doutorado e aí você se depara com algo que de fato ninguém estudou aquilo, certo? Mas para você saber se alguém estudou, você precisa primeiro buscar quem falou sobre esse assunto, certo? Aí você encontra alguém que já falou sobre aquele assunto, então vou ler, né? Qual foi a argumentação dessa pessoa? Eu vou fazer os meus resumos, certo? Eu vou fazer as minhas resenhas, né? Aí eu descobri outro autor, olha, veja bem, este autor aqui, ele concorda com fulano em tal ponto, mas ele discorda. Aí eu já vou ter que fazer uma resenha. Eu estou dizendo para você, gente, é o seguinte, que a comunicação científica, ela não é um ponto específico do seguinte momento. Agora eu tenho que fazer o TCC, certo? Tá bom, vocês chegaram nesse momento, que agora vocês têm que fazer o TCC, certo? Mas o ideal, né, aí vamos partir para o mundo das ideias, o ideal é que eu pesquise algo que já está me incomodando há um tempo. E neste incômodo, eu como pesquisador, eu tenho que sempre me colocar na disposição de, olha, se está me incomodando, eu quero conhecer, certo? Alguém já estudou esse assunto? Já, então eu vou ler, certo? Foi suficiente? Um texto é suficiente? Não, um texto nunca é suficiente, certo? Não é porque fulano falou que é aquilo. Você como pesquisador, a dúvida, ela é sua companheira, certo? Olha, a argumentação de fulano é boa, mas será que ela é suficiente? Existe outra pessoa que falou sobre o mesmo assunto, que tem uma opinião diferente, né? Ou uma opinião similar? Então, é um estado da arte que você faz. Olha, eu quero conhecer outros autores, o que foi feito, o que não foi feito, o que concorda, o que discorda, certo? E neste momento que você está escrevendo o artigo, é importante que você demonstre para o seu leitor que existe uma justificativa científica da sua argumentação, certo? É a parte da bibliografia. Aquilo que seu professor de TCC cobra de você. Ah, cadê a sua citação? Quem é a sua referência bibliográfica? Quem que você está usando para poder sustentar a sua fala? Certo? Você precisa ler, né? A leitura, ela é fundamental. Você precisa ler autores que escreveram sobre aquele assunto. E não é a sorte, não é jogar no Google lá o assunto e pegar os 3 primeiros artigos, ler aqueles 3 primeiros, ah, beleza, já sustentou. Não é assim que funciona, certo? Gente, a comunicação científica, ela é científica, certo? Ela é detalhada, certo? Ela tem que ser feita com vontade, certo? Então você lê o primeiro texto, você lê o segundo, você lê o terceiro, você lê o quarto, você lê o quinto. Você só para de ler quando você percebe que o assunto parece que está esgotado, certo? Tudo que você está lendo de novidade agora, que você pegou novo para ler, já foi falado num texto anterior, num texto anterior, num texto anterior. Aí sim, aí você fala assim, olha, agora sim, agora eu já li quase tudo o que se tem para ler sobre esse determinado assunto. Aí tudo bem. Ainda assim, permanece a sua dúvida inicial da pesquisa lá, ó. Tem tal ponto, elemento da sociedade, da história que me incomoda, certo? Parece que alguns autores chegaram a algumas conclusões. Eles discordam nesse ponto e naquele outro ponto. Então me conte, eu que sou o seu leitor, me conte o que é que esses autores estão falando. Tá entendendo como é que você está começando a construir o seu texto agora?
Você introduziu o seu texto com o seu objetivo. O meu objetivo é pesquisar este assunto, certo? E por que estou querendo pesquisar esse assunto? Qual que é a minha justificativa? Qual que é o porquê? O porquê é a terceira pergunta que você tem que responder, né? O que é que você vai pesquisar, como você vai pesquisar e o porquê. Por que você está pesquisando isso? Eu estou pesquisando por causa deste elemento, que parece nebuloso, por causa deste ponto, por causa dessa dúvida. Fulano de tal falou disso, explicou, mas ainda ficou tal coisa sem falar. Beltrano já tenta responder, mas aí já desconstrói o que fulano falou inicialmente. Um terceiro autor, uma terceira pesquisa que foi elaborada, ela chega numa mesma conclusão. E aí, ainda restam dúvidas, certo? Ou as dúvidas parecem estar sanadas, mas será que elas realmente estão? Então você sustenta o seu texto. Olha, eu como pesquisador, estou lendo outros pesquisadores, que são os meus pares. Veja bem, você está se colocando na posição de pares desses pesquisadores que você leu, certo? E todos nós estamos entendendo que ainda existe uma dúvida. Existem pontos ainda a serem respondidos. Aquele cara que você leu, certo? E que está te ajudando a sustentar a sua hipótese agora, pode ser que depois que você faça a sua pesquisa, pode ser que ele te leia. Provavelmente ele vai querer te ler, ué. Você falou de um assunto que ele tratou no passado, ele vai querer te ler, vai querer saber o que é. Certo? Eu, às vezes, faço algumas pesquisas no Google aí e vejo lá um artigo que eu escrevi que foi citado. Alguém citou meu artigo. Poxa vida, eu fico todo orgulhoso. Eu vou querer ler o artigo da pessoa. O que essa pessoa está falando aqui? Certo? E às vezes eu concordo. Você, bacana o que esse cara falou, que interessante. Não, isso aqui já não é bem assim e tal. Mas é interessante, é um outro ponto de vista, certo? Científico que está sendo colocado. Então vamos lembrar as perguntinhas. A primeira pergunta é o que é. Você tem que responder essa pergunta no seu projeto. O que é que eu vou pesquisar? Né? O porquê que eu vou pesquisar isso, certo? A sua justificativa. E aí você precisa de embasamento teórico, então você precisa se colocar à disposição de ler outras pessoas que falaram daquele assunto ou de assuntos que circundam aquilo ali, certo? E o como. Eu fiz uma confusãozinha, era para ter falado do porquê primeiro. Como eu vou pesquisar? Este como eu vou pesquisar é o seu método, é a sua metodologia. Quais são os passos que eu vou fazer para fazer essa pesquisa? Certo? O que eu vou elaborar? Eu estou dizendo para a pessoa que está me lendo meu projeto, antes de eu fazer a pesquisa, eu estou dizendo para ela como que eu vou fazer a pesquisa. Veja bem, gente, na hora que vocês vão escrever o método ele não é escrito depois da pesquisa. Você não conta para a pessoa como você fez a pesquisa. Você primeiro conta para a pessoa como você vai fazer a pesquisa. Por que isso é importante? Porque no momento da qualificação do seu projeto, aqueles seus professores lá que vão te qualificar, que já são pesquisadores, que já são bacharéis, que já estão inseridos no mundo da pesquisa, eles vão pegar lá o seu método, eles vão olhar e falar assim, olha, esse método seu, ele tem pontos positivos, isso daqui é importante, realmente faça isso que você disse. Este outro ponto aqui, ó, ele vai te levar para uma areia movediça. Certo? Talvez a gente troca este método, essa técnica, por essa outra. Olha, você está dizendo aqui que vai fazer, você está prometendo o mundo inteiro e nós não temos condições de entregar o mundo inteiro. Certo? Não em um artigo de 20 páginas, de 15 páginas. Então vamos cortar, vamos tirar isso daqui, ó, isso daqui não é necessário. Isso daqui não vai te dar uma resposta factível, execuível para o seu texto. Por isso que é importante o projeto, porque você coloca para o crivo de alguém que já tem uma experiência maior, e este alguém ele vai te orientar, dizer, olha, e se a gente fizer dessa forma? Você está dizendo que quer seguir este caminho. E se for por esse caminho, talvez não seja melhor? Este caminho aqui, talvez ele te leve para um lugar que você não vai conseguir sair dele, você vai ficar preso. Talvez este outro caminho aqui seja ideal. Certo? Então você diz antes como você vai fazer, para que o seu leitor, no caso aí o seu orientador, os seus membros aí da pesquisa, sua banca, diga para você se aquilo é execuível ou não é execuível, se aquilo é bacana, se aquilo tem dificuldade ou não tem dificuldade. No final, você que vai escolher. Você que é o autor, você que é o pesquisador. Certo? Você vai ouvir a opinião de todo mundo e você que vai escolher. Talvez seu orientador não te banque. Né? Isso é importante. Talvez ele fale assim, olha, isso que você está fazendo aqui é antiético, isso que você está fazendo aqui não é legal, isso que você está fazendo aqui, então eu já tiro a minha responsabilidade. Isso é importante, gente. Se a gente está comunicando uma ciência, se a gente está disposto a fazer uma comunicação científica, é importante que haja um diálogo científico, certo? Então não é birra, não é pirraça, não é eu impor a minha vontade, não é assim que a gente constrói ciência. Tá bom? Então, o que é que eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar?
como eu vou pesquisar, os métodos. Eu tenho que traçar direitinho aqui, ó. Eu vou ler tal bibliografia, eu vou usar tal base de dados, eu vou verificar tal legislação, eu vou fazer tal entrevista, eu vou pegar tais imagens, eu vou resgatar tal documento histórico, eu vou, não sei, qual que é a pesquisa sua. Você tem que dizer, para você chegar naquele objetivo inicial, para você conseguir responder aquela pergunta inicial que você fez lá no o que é, quais os passos você precisa seguir para poder escrever aquilo ali, para poder chegar naquela conclusão, certo? Você precisa de um cronograma também, certo? Nesse como eu vou fazer, existe a pergunta quando. Quando eu vou fazer essa pesquisa? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. Este quando ele é importante porque você precisa de algumas delimitações, certo? Delimitação no tempo e delimitação no espaço. É importante. Ah, por exemplo, eu vou falar sobre um conceito específico, certo? Eu vou falar sobre previdência, certo? Ou melhor, vou falar sobre previdência rural, certo? Tá, previdência rural onde? É no Brasil? É no mundo? É na África do Sul? É no Chile? Né? O que eu estou chamando de previdência? Aqui, eu preciso de um recorte inicialmente, certo? O quando e o onde, na verdade, são duas perguntinhas aí que a gente acabou de tratar. O quando e o onde é o recorte temporal, quando, e o recorte local, onde. Né? Então, é previdência no Brasil? Beleza, eu já tenho um recorte. Onde? É Brasil. É Brasil, é Minas Gerais? É Janaúba? É Montes Claros? É Mato Verde? É Monte Azul? É Espinosa? Onde? Né? Qual que é o foco que eu quero pesquisar? Então, olha só, a gente está traçando um funil, na verdade. A gente está trazendo um conceito de um ponto de vista amplo e a gente está funilando, a gente está chegando num ponto específico. Por que a gente está chegando nesse ponto específico? Porque a sua pesquisa tem que ser execuível. Lembra? Você tem um prazo para você escrever o seu projeto, um prazo para você fazer a pesquisa, um prazo para você escrever os seus resultados e um prazo para você publicar e defender. Certo? Então tem que ser específico, você não pode prometer o mundo. Certo? De um conceito amplo, você parte para um conceito mediano e você chega num ponto específico. Certo? Então, olha, eu quero pesquisar, sei lá, a luta dos trabalhadores rurais sem terra, ou eu quero pesquisar a luta dos trabalhadores da agricultura familiar a partir da instauração do programa do PRONAF, certo? Ou seja, tudo dando recortes. Eu estou dizendo o que eu vou pesquisar, onde eu vou pesquisar, quando eu vou pesquisar. Né? Eu quero compreender um conceito legal a partir da Constituição Federal de 88, certo? Então, o que está antes não interessa para mim, é da Constituição para cá, certo? É de uma legislação para cá específica, é dentro de um programa de governo específico, de um programa de Estado específico, é dentro daquele recorte ali que eu quero pesquisar, certo? Onde? É no Brasil? É em Minas Gerais? É na minha cidade? É no mundo? É a partir de uma legislação internacional? É a influência de uma legislação internacional? É algo que é local? É um processo que é legal, que é local? É um processo específico que foi defendido, sei lá, que teve um habeas corpus deferido ou indeferido lá no Supremo Tribunal Federal ou numa primeira instância? O que eu estou querendo pesquisar? Certo? Especificamente, o que vai dar execução para mim? Porque uma coisa que o pesquisador, o leitor, que vai ler você, ele vai perguntar para você, é isso. E vai fazer a crítica do seu texto, é isso. Será que você realmente teve condições de fazer toda essa pesquisa que você está comunicando para mim aqui que fez? Certo? Será que você teve tempo suficiente para fazer essa pesquisa? Né? Eu li um texto recente sobre a história dos movimentos sociais. Eu sou, como você sabe, eu fiz a chamada lá, eu sou sociólogo. Certo? Sou Sociologia Política e Ciência Política. Então, me chamou a atenção esse livro. É um livro de uma autora renomada aqui do Brasil, A História dos Movimentos Sociais. Certo? É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de pesquisa. Estudando movimentos sociais, sobretudo movimentos sociais de luta pela terra, reforma agrária e tal, CONTAG, FETAENG, FETRAF e tal. Então, depois de 40 anos de pesquisa, ela escreveu um livro de 200 páginas, sobre a história dos movimentos sociais. Certo? Quem sou eu para perguntar para a autora assim, você teve tempo para poder escrever, fazer essa pesquisa? Pô, 40 anos, né? Me parece bacana. Agora, olha só, eu sou pesquisador há 10 anos, certo? Eu não me arriscaria nunca a escrever um texto sobre essa densidade dessa autora em apenas 10 anos de pesquisa, porque nesses 10 anos eu fiz tanta coisa diferente,
sabe? Minha dissertação universitária foi sobre um assunto, minha monografia foi outra, tão ali equivalentes, mas eu não tenho condições de falar a história dos movimentos sociais, certo? Porque ela, sim, ela se arriscou a falar de movimentos sociais, não só no Brasil, movimentos sociais no mundo. Ela se arriscou a falar disso, certo? Mas ela tem cacife, ela tem densidade teórica e de pesquisa para poder falar sobre aquele assunto. Agora, você que está escrevendo aí a sua monografia, o seu TCC, seu artigo, será que não está muito amplo o que você está escrevendo? Quando você fala que vai falar sobre, sei lá, sobre eu não sei qual assunto que a gente poderia tratar, é previdência, certo? Sobre a previdência social. É muito amplo, certo? Onde que você quer pesquisar? A partir de que momento? A partir de que ponto específico? O que da previdência que você quer pesquisar que você vai ter condições? Você está prometendo no seu projeto que você vai falar sobre um assunto e que você está demonstrando que você consegue falar sobre aquele assunto, que é execuível, certo? Outro ponto importante da organização do texto é o cronograma, certo? E isso é importante para você porque você precisa se precaver no seu projeto. Então, olha, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer. Tudo isso aí você vai traçar objetivos específicos. E você precisa de um cronograma. Primeiro eu vou fazer tal ponto e eu vou gastar 2 semanas fazendo ele. Certo? Depois que eu tiver feito isso, eu vou fazer outra coisa, certo? E eu vou gastar 1 semana fazendo aquilo. Certo? Na semana seguinte eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Certo? Eu vou fazer revisão de literatura, eu vou fazer uma entrevista e eu vou fazer uma análise de dados. Certo? Você precisa traçar um cronograma onde exista início, quando você inicia, e exista um fim, quando você termina a sua pesquisa. Certo? Quando é que ela vai iniciar e quando é que ela vai terminar. Dentro desse prazo, existe inclusive o cronograma de escrita. Quando é que eu vou sentar para sistematizar os meus dados? Quando é que eu vou sentar com o meu orientador para poder colocar assim, olha, essa aqui é a primeira versão do texto, essa aqui é a segunda versão do texto. Quando é que eu vou sentar para poder refletir sobre as orientações que foi me dada pelo meu orientador e aí eu vou sentar e eu vou de fato começar a escrever o meu texto final. Tudo isso precisa estar, sabe, cronometrado mesmo. Precisa estar dentro de um cronograma temporal. Então, veja, gente, que escrever um projeto de pesquisa não é um bicho de 7 cabeças, certo? Mas é algo que demanda organização, certo? Tem que ter organização, você precisa se organizar para escrever esse texto. Né? E essa organização, ela é um momento em que você senta na varanda de sua casa e você pensa, poxa vida, o que é que eu quero pesquisar? Né? O que nesse tempo que eu estou fazendo na faculdade aqui, o que me incomoda? O que tem me incomodado? É dentro do direito administrativo? É dentro do direito penal, do criminologia? É dentro da filosofia, do princípio da coisa? O que me incomoda? É algo burocrático, especificamente burocrático? É algo um pouco mais subjetivo, que se discute, discussão sobre a norma, sobre ou não, sobre a técnica? O que você pretende pesquisar? Certo? E você precisa começar a rascunhar, colocar no caderno, eu quero pesquisar isso. Começa, gente, de uma forma ampla. Começa de forma ampla. Não tem problema começar de forma ampla. Certo? Aí eu quero estudar Previdência. É algo que me incomoda, sabe? Tá tendo a discussão aí sobre a reforma da Previdência e tal. Gente que fala que é a favor, gente que fala que é contra. Me interessa esse assunto. Previdência. Ok. Mas o que na Previdência? Né? Da Constituição de 88 para cá, as últimas reformas que foram feitas no governo Lula, governo Dilma, não sei se teve no governo Dilma, é essa proposta especificamente agora que está sendo votada, é isso que me incomoda, que eu quero pesquisar, certo? Ok, então eu estou nivelando, certo? É o processo de aposentadoria rural que tem acontecido aí na cidade de Espinosa, então eu tenho um lugar para poder pesquisar, eu vou lá no INSS, eu vou entrevistar os técnicos previdenciários lá do INSS de Espinosa. É algo que aconteceu com um sindicato específico, é um problema que aconteceu com a discussão, uma greve específica que gerou um determinado assunto. Eu tenho que sair do amplo para o específico, eu tenho que fazer essa funilação aqui, isso é importantíssimo vocês fazerem isso. Certo? E nesse momento de reflexão você vai escrevendo o que eu quero pesquisar e por que eu quero pesquisar, o que sustenta essa minha dúvida. Eu não estou inventando a roda. Certo? Pode ser que eu seja um gênio, mas eu não vou me colocar, não vou ter a soberba de dizer que eu sou um gênio. Certo? Outras pessoas já pesquisaram esse assunto. O que elas estão falando? Certo? Como que elas fizeram essa pesquisa delas? É importante você ver a técnica que eles usaram, o método que eles usaram, para você poder usar o seu. Se deu certo para ele, por que não pode dar certo para mim?
E uma reflexão, olha, talvez essa técnica que esse autor usou não funcione comigo, porque o meu caso é específico. Conversa com o seu orientador. O que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode chegar a esse objetivo? Eu quero responder essa pergunta. Como é que eu faço para poder resolver essa pergunta? Certo? O seu orientador vai te ajudar. A literatura especializada vai te ajudar a fazer isso. Certo? O cronograma é execuível? Dá para poder fazer? Olha, ainda não dá. O cronograma que eu tenho aqui de 6 meses, de 1 ano, ele ainda é curto. Então eu preciso afunilar volto lá atrás. Eu preciso afunilar um pouquinho mais ainda para tornar execuível. Dentro do tempo específico, tornar execuível. Certo? E finalmente você coloca a bibliografia que você utilizou para poder planejar esse projeto. Veja bem, gente, até agora eu só falei com vocês do projeto. Certo? Se tiver alguma dúvida, aí vocês coloquem aí pro professor Fábio. Depois eu vou deixar um canalzinho aqui na descrição do vídeo para vocês, que eu vou ter um segundo momento com vocês para poder responder algumas coisinhas. Talvez não em vídeo, certo? Talvez por e-mail, ou não sei, eu vou criar uma coisinha e vou colocar aqui para vocês. Mas então é isso, o projeto de pesquisa é isso. Ele é um momento onde você, pesquisador, se coloca à disposição de responder uma pergunta. E você está delimitando, dizendo para o seu leitor de cara o que você vai pesquisar, por que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, onde, quando, como é que a coisa vai ser feita. Você está dizendo antes aquilo ali, certo? Agora vamos para a escrita do artigo, né? A organização do texto científico, no caso de um artigo científico, que é o ideal para a gente aqui, o que nós estamos discutindo, tá bom? Gente, olha só, eu vou falar especificamente para vocês do direito, certo? Vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas não custa repetir. O direito é uma ciência, pertence ao mundo das ciências sociais aplicadas, certo? Isso é muito importante, a gente fala disso o tempo todo, com alunos de ensino médio a gente diz isso, com os alunos dos cursos superiores também, que quando a gente vai entender o conhecimento científico, a gente precisa dividir a ciência em duas partes, certo? Existem as ciências naturais, existem as ciências humanas, certo? As ciências sociais pertencem ao mundo das ciências humanas. Então o direito, certo? Pertence ao mundo das ciências sociais, que pertence ao mundo das ciências humanas. É um mundo científico diferente das ciências naturais. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente imagina um cientista, eu vou pedir para você agora fazer igual o cara lá. Feche os seus olhos agora e imagine um cientista. É para você fazer. Imaginou? Eu vou tentar chutar aqui, ó. Possivelmente vocês imaginaram uma pessoa de jaleco branco, ou num laboratório, com um tanto de frasco, ou examinando algum animal, um corpo humano, ou com alguns cálculos atrás dele ali, Einstein, né, cabelo bagunçado, aquela coisa e tal. Geralmente nós temos essa ideia de cientista, porque a gente foi ensinado o tempo todo que cientista é só o cientista das ciências naturais. É só o químico, o biólogo, o físico, só ele que é cientista, certo? E não é bem assim, eles são cientistas, de fato eles são cientistas, eles produzem um tipo de ciência. E existem outros tipos de cientistas, que são os cientistas das ciências humanas, tá certo? Quem são os cientistas das ciências humanas? É o sociólogo, é o historiador, é o bacharel em direito, é o advogado, é um juiz, certo? É um assistente social. Ele também produz ciência, só que é uma ciência diferenciada, certo? Quando você vai escrever um artigo científico, que é uma comunicação científica, você está dizendo que você fez uma pesquisa e você está comunicando os, entre aspas garrafais, os resultados daquela pesquisa. Nas ciências naturais é bem fácil de compreender isso, certo? Ciências naturais é uma função matemática. Se eu mexo em X, eu espero observar tal reação em Y, certo? Aí eu vou lá e faço o teste no laboratório, certo? Eu pego uma droga, desenvolvo uma droga, dou para um grupo de ratos tomar, uma seleção aqui de ratos que tem uma doença específica, uma seleção de ratos aqui que não tem doença nenhuma, eu dou medicamento para um, dou medicamento para o outro, tiro um grupo de placebo que eu não dou medicamento nenhum e observo. Né? Qual foi a reação? O que aquele medicamento fez com tal indivíduo? Tal indivíduo teve tal reação, tal indivíduo teve tal reação. Aí eu vou e faço um panorama escrito ali e coloco, ó, o resultado da minha pesquisa foi isso. Né? Satisfatoriamente ou baseado no índice de confiança, X, tal medicamento tem esse resultado, né? No grupo A, no grupo controle, etc. Para ciências naturais é bem compreensível isso. Não estou dizendo que a pesquisa deles é fácil, tá bom? Ela é complexa, ela é difícil, eu não me arriscaria nunca a fazer.
esse tipo de coisa, porque eu não sou cientista dessa área. Mas eu estou dizendo que é tranquilo quando a gente diz que eles estão demonstrando resultados da pesquisa. Nas ciências humanas, que nós somos cientistas das ciências humanas, a gente não apresenta resultados de pesquisa, certo? A nossa pesquisa, ela é um pouco mais, eu não vou dizer que ela é abstrata e nem vou dizer que ela é subjetiva, certo? Eu poderia dizer que ela é subjetiva, mas ela é diferente. Isso que a gente chama de resultado, na verdade, são considerações às quais a gente chega enquanto analista, certo? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Previdência novamente. Eu vou fazer uma pesquisa sobre a Previdência, sei lá, Previdência Social Rural na década de 80, certo? No município de Montes Claros, né? Vou fazer uma discussão. Na década de 80 houve o processo de industrialização do município, foi criado o pátio industrial, e aí muitas pessoas foram empregadas no pátio industrial de Montes Claros e tal, e aquelas pessoas ali, a partir da década de 70, isso na verdade, a partir da década de 90 elas começam a se aposentar, aí criação dos sindicatos, estou fazendo uma discussão teórica, certo? Eu vou apresentar os textos que fizeram aquela pesquisa, que já fizeram pesquisa sobre aquele assunto, eu vou apresentar uma base de dados específica, e aí eu vou chegar à minha consideração, as considerações que são possíveis ser tiradas de tudo que foi visto, certo? Daquilo que eu observei, daquilo que eu li, daquilo que está discutido, daquilo que historicamente pode ser demonstrado, daquilo que hipoteticamente deixou-se de ser feito, ou legalmente, etc., eu faço considerações. Tá certo? Então eu considero, eu coloco uma consideração aberta, certo? Ela é opinativa, ela tem a parte opinativa não, ela é argumentativa, ela tem a parte de argumentação, onde eu coloco um crivo, analista, certo? Mas ela é muito diferente das ciências naturais, porque ela não tem resultado. Certo? Eu não vou bater o martelo e dizer, olha, se tivesse feito tal coisa, tinha tal resultado, ponto final. Não é assim, tá certo? Então vamos lá. Na escrita do artigo científico, está intimamente ligado ao projeto que você fez antes, certo? Você vai agora, no artigo, demonstrar para o seu leitor a pesquisa que você elaborou com base no projeto. Lá no projeto você tinha um objetivo, certo? E agora você vai demonstrar se você cumpriu ou não cumpriu o objetivo. Este é um segundo ponto importante da escrita do artigo, que é o seguinte. Às vezes, isso é frustrante, né? Porque às vezes a gente fala o seguinte no nosso projeto. Eu tenho tal hipótese, né? Eu tenho tal hipótese e eu quero comprovar essa hipótese. E aí quando você vai fazer a pesquisa, você percebe que a coisa não vai desandando, ela vai fugindo, ela vai se distanciando daquela hipótese inicial que você tinha. Aí você fica frustrado e começa a manipular os dados para poder puxar o resultado para aquilo que você quer comprovar. Porque se você não comprovar, aí você fracassou. E na ciência não existe isso, certo? Eu posso ter uma hipótese inicial, certo? Eu posso achar algo. Este algo pode estar sustentado teoricamente, eu escrevi lá o porquê, pesquisadores que fizeram e tal, aconteceram e tal. E no momento da pesquisa, eu vou percebendo que a coisa não é bem assim. Poxa vida, o que você está fazendo? Você está produzindo conhecimento. Você está trazendo para o panorama da ciência um outro crivo, uma outra análise. Olha, não é bem assim. Existem uns pontos aqui que estão demonstrando outras coisas. Você vai argumentar. Certo? Você vai fazer a sua consideração, olha, a consideração que eu tenho é de que este assunto ainda precisa ser pesquisado, de que existem esses elementos aqui que não foram vistos pela literatura, existem esses pontos aqui que não foram analisados, certo? Então a consideração, ela é importante, você tem que escrever o seu texto já pensando que você vai considerar algo no final, tá certo? Então no momento que você começa a escrever o seu artigo, você tem que estar intimamente ligado ao seu projeto inicialmente, e você tem que estar intimamente ligado ao método que você desenvolveu. Você faz o artigo depois que você faz a pesquisa. Você não faz o artigo enquanto você faz a pesquisa, certo? Porque você vai correr o risco de começar dizendo algo e terminar dizendo outra coisa, certo? Isso possivelmente vai acontecer. Nas ciências humanas, possivelmente isso acontece. Você começa a pesquisa achando que o resultado final vai ser algo, você vai chegar em algum lugar, e depois você percebe que houve alguns desvios do caminho e você chegou em outro ponto. Certo? Isso é importante. Então você começa a escrever o artigo depois que você escreveu a pesquisa. Depois que você desenvolveu a pesquisa.
Agora, beleza, você já fez o projeto, você já defendeu o projeto, já foi qualificado, os professores já fizeram as considerações dele, você fez a pesquisa, certo? Com o seu orientador, você desenvolveu a pesquisa. Vamos para a escrita do artigo agora. Agora, de fato, você vai sentar para escrever o artigo. Como é que a gente faz para poder escrever esse artigo? Certo? Gente, essa é a dúvida que todo escritor tem, certo? Como é que eu começo a escrever? Né? Porque depois que eu começo a escrever, a coisa acaba indo. Mas como é que eu começo a escrever? Certo? Eu não tenho a fórmula mágica para dizer isso para vocês não, mas eu vou dizer como é que eu faço. Você começa escrevendo, qualquer coisa. Você tem que partir de algum lugar. Nem que você apague depois e escreva de novo, e apague de novo e escreva de novo, você precisa começar alguma coisa. Sem se preocupar com a estética, sabe? Sem se preocupar muito com as palavras que você está usando. É o momento inicial, é o momento onde você está organizando o seu raciocínio de escrita. Então, sabe aquelas palavras bonitas que a gente usa? Ad eternum. Esquece um pouquinho isso, agora não precisa disso, né? Depois você coloca essa formatação. Comece a escrever, né? O que você viu, o que você começou, onde você esteve. Comece a escrever qualquer coisa, qualquer bobagem que você quiser, comece a escrever de alguma forma, certo? Escreva, pare, leia o que você escreveu, certo? Corrija o que você achar que precisa corrigir e, principalmente, entregue para alguém ler, certo? Não é depois que terminar. Entregue para alguém ler. Professor, orientador, comecei desse jeito aqui, ó. Tá uma droga, eu sei que tá uma droga, mas eu comecei desse jeito. E aí? Certo? Ele vai colocar a crítica dele. Chama o colega. Entendeu? Eu comecei a escrever desse jeito aqui, ó. E aí, o que você acha? A escrita, ela precisa ser lida. Esse é um ponto fundamental. Ela precisa ser lida. Mas ok. Eu ainda estou com dificuldade de escrever o meu artigo. Eu ainda não sei ainda como é que eu começo. Então, eu vou passar para vocês aqui uma coisa que eu tenho feito comigo, certo? Eu tenho passado isso para os meus alunos, para os meus orientandos e tem dado certo para eles também, certo? Professor, como é que você começa a escrever os seus artigos, os seus textos? Como é que você começa a escrever? É da introdução? Não. A introdução, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Introdução é a última coisa que eu escrevo. É a última, certo? Obviamente, eu escrevo algo que pode ser chamado inicialmente de introdução, mas tendo a clara consciência de que aquilo ali vai ser apagado completamente e vai ser totalmente reescrito do zero no final da pesquisa, certo? Sabe como que eu começo a escrever o meu texto? Eu começo do sumário. O sumário. Gente, o dia que eu aprendi isso, quem me ensinou isso foi o meu orientador do mestrado, certo? A gente tinha um seminário de pesquisa lá no mestrado, lá no Rio de Janeiro, e ele falou com a gente assim, olha, eu quero que vocês escrevam um sumário da dissertação de vocês. É o sumário que eu quero, certo? Não quero nada, não quero nenhum texto, eu quero só o sumário. E nós ficamos quase uma semana inteira, todos os dias, discutindo o sumário, mexendo no sumário, resolvendo o sumário. Comece com o sumário de vocês. Porque no sumário vocês vão ter uma visão ampla de tudo que vocês vão escrever e vocês não vão se perder, vocês vão se guiar pelo sumário. Certo? Então coloca lá, ó, eu vou fazer uma introdução, certo? Nessa introdução eu vou falar disso, disso e disso. Certo? Dessa introdução. Nessa introdução eu vou fazer uma introdução rápida, eu vou colocar aqui os principais dados que eu averiguei, eu vou colocar aqui um resumo da minha consideração final e eu vou fazer um ponto onde eu vou deixar aberto, onde eu vou convidar o leitor a terminar de ler o texto, certo? Por isso que é importante que a introdução seja feita depois. Agora você está só planejando a introdução, certo? Nessa introdução eu vou abrir o tema, certo? Eu vou falar dos principais argumentações, os principais argumentos que me levaram àquela pesquisa, certo? E eu vou fazer um resumo da minha consideração final. Ponto. É isso aqui que eu vou tratar na minha introdução. Veja, você não está escrevendo a introdução ainda, você está escrevendo o sumário da introdução. Você está escrevendo o esqueleto do seu texto, certo? Que é o sumário, certo? Na parte que a gente chama de desenvolvimento, né? Não tem esse nome, desenvolvimento, né? Mas a parte onde eu vou elucidar para o meu leitor a minha pesquisa, como que eu vou organizar ela? Certo? Eu vou falar primeiro da base de dados que eu usei, eu vou fazer uma retrospectiva histórica aqui, ou conceitual, das principais palavras-chave que eu estou usando no meu texto. Como é que vai ser desenvolvido isso aqui? Quantos temas eu vou ter aqui? Quantos subtópicos eu vou trabalhar aqui?
qual que eu vou trabalhar primeiro, qual que eu vou trabalhar por último. Neste daqui eu vou fazer revisão bibliográfica, neste daqui eu vou colocar os principais dados que eu averiguei, as principais análises, eu vou fazer uma transcrição da entrevista, eu vou fazer uma síntese das entrevistas que eu elaborei. Como é que eu vou fazer? Certo? E aí, finalmente, a conclusão, né, que seria, na verdade, não é conclusão, é consideração, as considerações finais. Nessas considerações, eu vou pegar os principais dados da minha justificativa, eu vou apresentá-los, eu vou refutá-los, eu vou corroborá-los, eu vou apresentar aqui os principais pontos positivos e negativos, eu vou fazer sei lá, um bricolê deles, né? Eu vou fazer talvez um ensaio, um mini ensaio, a minha consideração final pode ser um mini ensaio, né, onde eu vou pegar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos onde os autores mais concordam, os mais discordam, o que a minha pesquisa revelou, e vou fazer um bricolê desses 3 pontos ali, e vou fechar a minha pesquisa. Mas veja, você está escrevendo agora o esqueleto do seu texto, e na hora que você for escrever, você tem um referencial. Você tem a referência, tem o guia. Ó, eu vou escrever desse assunto primeiro. Então você já separa lá os livros, separa os artigos, os textos que você vai ler para poder escrever sobre aquele ponto. Escreveu, fechou? Beleza, fecha. O segundo ponto que eu vou escrever, separa lá os argumentos, os dados e tal, para você analisar, para você poder escrever. Aí você escreve, né? E no momento da escrita, gente, leitura. Alguém tem que ler o que você está escrevendo. Seu orientador tem que ler o que você está escrevendo, seu colega que está dividindo a autoria com você tem que ler o que você está escrevendo, você tem que ler o que ele está escrevendo. Quando a gente escreve de 2, eu vou dizer para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme de escrever com outras pessoas por causa disso. Porque geralmente as pessoas querem fazer assim, eu escrevo tal parte, você escreve tal parte. Não funciona. Não funciona. Temos que escrever junto. Certo? Se nós somos 2 autores do texto, temos que escrever junto. Então você escreve uma parte específica, pode, não tem problema. Traz para mim, eu vou ler, certo? Eu vou fazer minhas considerações, em tal ponto a gente vai falar sobre tal assunto, então isso aqui pode cortar, vamos deixar lá para trás, vamos colocar no final, vamos colocar no início, né? Tem que ser feito a mais de 2 mãos, gente. Uma comunicação científica, ela não é escrita a 2 mãos só, não é você sozinho com o papel. Tem que ter o braço do orientador, tem que ter o braço de colegas que está lendo, que está escrevendo junto com você, certo? Então a principal dica que eu vou dar para vocês é essa hoje. Comece a escrever pelo sumário, certo? E não é assim, a primeira apresentação do sumário que você fez já é ela também não, certo? Faz a apresentação do sumário, chama o seu orientador, professor, estou querendo fazer a minha escrita do meu artigo, estou querendo organizá-lo dessa forma, o que o senhor acha? Ele vai dizer para você, olha, beleza, gostei, ou não gostei, pega isso daqui, coloca depois, coloca isso aqui inicialmente, coloca isso aqui no início, coloca isso aqui no final, recorte, tira isso daqui, aqui você está falando demais, vai dar muita página, vai extrapolar o limite de páginas que a gente tem, certo? Tá ficando muito grande, tá ficando muito extenso, vão ser um pouco mais objetivo, ou então não, tá ficando muito simples, vão abrir um pouquinho mais, tem que falar um pouco de mais algumas coisas. Você reescreve o seu sumário, 1, 2, 3 vezes, pelo menos 3 vezes, você tem que reescrever o seu sumário, certo? Quando que você começa de fato a escrever o texto, então, depois que o sumário estiver pronto? Lembra que eu falei com vocês, você pode até fazer uma introdução inicial, se você tiver plena ciência que depois você vai reescrevê-la. A introdução tem que ser a última coisa a ser escrita. Ela pode ser a primeira, mas ela tem que ser a última também. Ela tem que ser reescrita depois. Porque senão vai correr o risco de você introduzir um assunto dizendo que você vai fazer isso, que fez aquilo outro, e no final não tem nada a ver com a introdução. Certo? Aí, poxa vida, aí não tem ciência. Certo? Por isso que a introdução ela é importante que ela seja no final. Você pode começar ela no início, fazer ela inicialmente, mas tendo a ciência de que depois você vai ter que reescrevê-la. Ok. Segundo ponto que eu gosto de escrever, quando eu vou escrever um artigo, escrever um texto científico, eu gosto de organizar o desenvolvimento dele, certo? E esse desenvolvimento é principalmente a sustentação teórica. Gente, é fantástico quando a gente vai fazer essa resenha mesmo, esse ensaio mesmo. Essa parte do seu texto é meio que um ensaio, sabe? Onde você vai apresentar os autores que você leu, apresentar as pesquisas que você teve acesso, apresentar os dados, as argumentações que você teve acesso, que você leu, que você conseguiu vislumbrar, certo? E você vai fazer um bricolê disso. Né? Você vai apresentar os principais argumentos. Olha, existem essas argumentações sobre essa temática. Foram feitas essas e essas pesquisas,
certo? As conclusões às quais os autores chegaram foram essas e essas. Tal autor discorda de Beltrano. Beltrano discorda de Ciclano. Ciclano é mais enfático nesse assunto. Ele dedicou mais a essa pontuação. Beltrano já não viu que isso aqui era correto. Algumas brechas foram deixadas. Quando a gente faz este exercício de escrita, ele é fundamental porque as luzes vão acendendo na cabeça da gente. Certo? Elas vão acendendo na cabeça da gente. Como que a gente vai organizar o restante da escrita? Uma dica que eu dou, então, depois de vocês escreverem o sumário, escrevam a fundamentação teórica, certo? A contextualização teórica da coisa, certo? O que que você leu, o que que você pesquisou, o que está sustentando a sua pesquisa ali. Escreva isso. Escreva e, como eu disse, leve para alguém ler, certo? Leva para o seu orientador, leva para o colega para ele ler, ele vai fazer as considerações, volta, reescreve, edita, apaga isso, acrescenta o que ele pediu para você acrescentar, retira o que ele pediu para você retirar, ou então discuta com ele, olha, eu acho que isso aqui não deve ser retirado, isso aqui deve ser colocado. O diálogo, ele é fundamental, certo? Ele é fundamental. Até que você esteja satisfeito com essa parte do seu texto, que é a fundamentação teórica, certo? Ok. A parte do método, ela não é tão prescindível. Vai depender do que a faculdade de vocês cobram de vocês, certo? Ela é interessante que haja, certo? Explicação de como você fez isso. Eu acho muito mais factível você colocar isso na introdução. Mas é como eu estou dizendo, vai depender da faculdade que vocês estão escrevendo, de se existe um formato, um padrão aí, do que tem que ser colocado, do que não pode ser colocado. Às vezes, dentro do próprio referencial teórico, você discute o método, né? Porque você teve que ler sobre uma pesquisa específica, você vai fazer uma pesquisa qualitativa, você vai fazer uma pesquisa, uma referência bibliográfica. Existem autores, né, que demonstram aquilo, que são teóricos sobre aquele assunto, que você vai ler. Então, dentro do referencial teórico, geralmente, a gente coloca isso, né? A gente discute os textos técnicos que a gente leu, né? A teoria técnica que a gente está trabalhando. Então, assim, vai depender da faculdade de vocês. Tem faculdade que exige que você coloque lá, não, um tópico específico para metodologia, um tópico específico para cronograma. Bom, não sei, nas ciências humanas eu acho um pouco estranho isso, mas eu já vi acontecer, certo? Então não vou questionar isso de vocês não, certo? E essa parte do referencial teórico, ela não pode ser o todo do seu desenvolvimento, certo? Ela tem que ser uma parte do seu desenvolvimento. Então, se você tem um limite de páginas para o seu artigo como um todo, você tem que dar uma enxugada nisso daí. Tem que ficar factível, tem que ficar conclusivo, certo? Tem que ter lógica, tem que ter uma amarração, tem que estar amarradinho as coisas, mas tem que ser um pouco enxuta, porque não pode ser tudo. O seu desenvolvimento não é só referência bibliográfica, a menos que seu objetivo seja uma referência bibliográfica mesmo. Aí você vai ter que ampliar um pouquinho mais. Mas existem outros pontos que são discussões, onde você discute, certo? Outros elementos, talvez você está analisando uma base de dados específica, talvez você está analisando um conjunto de legislações que foi votado, que foi aprovado, talvez você está discutindo algumas entrevistas que você realizou, então você precisa, né, desenvolver aquilo ali. Não é transcrever a entrevista inteira, 2 horas de entrevista, né, do seu texto, né, mas pegar as principais argumentações que aquele entrevistado seu deu e você vai ter que colocar ali e dialogar com a teoria. Certo? Esse é um exercício importante que você tem que fazer, que as ciências naturais às vezes não faz. Tem gente que faz, mas às vezes não faz. Que é dialogar a teoria com aquilo que você está verificando. Né? A entrevista foi você que fez. Você que conversou com fulano, com Beltrano, com o desembargador, com o juiz, com o advogado, com o cliente, com o preso, com, não sei, né? Lembrando, gente, que quando a gente faz esse tipo de entrevista, precisa passar por um comitê de ética, né, etc. Conversa com o seu orientador sobre isso aí, tá bom? Né, mas às vezes uma base de dados que você está pegando, né? Aquilo que você está observando, o que a teoria tem a dizer? Certo? A teoria, ela corrobora aquilo, ela refuta aquilo, ela não trata daquilo, aquilo é algo superficial, é algo importante, é algo que adentra a argumentação teórica. É aqui que é o jogo de cintura da escrita que você tem que fazer, certo? De dialogar. A parte do desenvolvimento, ela tem que ocupar, gente, no mínimo 80% do seu texto. Certo? Pelo menos 80% do seu texto. O ideal, na verdade, é este. 80% do seu texto tem que ser a parte de desenvolvimento. Certo? Porque os outros 20% é 10% introdução e 10% considerações finais. Veja bem, a consideração final, que é o próximo tópico que nós vamos falar, ela não pode ocupar todo o texto, nem a grande parte do texto. Certo? O seu esforço
analítico no seu TCC é demonstrar para a banca que você fez uma pesquisa e você vai mostrar para ela a pesquisa que você fez. É o desenvolvimento, é o referencial bibliográfico, é a teoria e é a análise que você fez de fato. A entrevista, os dados que você coletou, que você construiu, essa argumentação, esse bricolê, né, que você faz entre teoria e a prática que você viu, essa resenha, esse ensaio, na verdade, que você faz entre os autores, onde um se aproxima, onde uma argumentação de um se aproxima com a argumentação de outro, ela se distancia, onde que essas argumentações se aproximam daquilo que você visualizou na sua pesquisa, onde que elas se distanciam daquilo que você visualizou na sua pesquisa, isso tem que condensar a maior parte do seu texto, certo? A consideração final, ela é mais argumentativa. Ela é o momento em que, de fato, você tem voz no seu artigo. Certo? Porque na introdução não é a sua voz. No desenvolvimento não é muito a sua voz. É a voz de quem você pesquisou, é a voz dos dados que você pesquisou, é a voz dos autores que você leu. Certo? Que você está resumindo ali, você está organizando aquilo ali. Mas não é bem a sua voz. A sua voz você vai colocá-la nas considerações finais. Certo? Aí sim ela é mais argumentativa. Aí é ideal que nas considerações finais não tenha citação, inclusive. Sabe? Você não vai citar alguém nas considerações finais. Você não vai nem iniciar, nem terminar uma consideração final com citação e nem no meio dela. Ali, de fato, é a oportunidade que você tem de dizer, diante de tudo que você pesquisou, diante de tudo que você leu, diante de tudo que você aprendeu na faculdade, diante de tudo o que está colocado ali, você que está pretendendo o bacharelado, você que está se formando, você que está demonstrando para a banca que você é tão cientista quanto eles, aqui você coloca a sua voz, você tem a liberdade de colocar a sua voz. Qual que é o seu crivo? Qual que é a sua análise? Quais são as considerações que você faz a partir disso tudo? Certo? Quais pontos lhe parecem, não é o que você acha, é que lhe parecem, com base na pesquisa, que são positivos, ou que são negativos, ou que demandam mais estudo, ou que já parece estar esgotado, ou que parece que está nebuloso, ou que parece que demanda uma continuação, talvez numa citação, numa citação de mestrado, numa tese de doutorado. É neste momento que você coloca a sua voz. Certo? Então, ponto, você reserva ali talvez uma página, uma lauda e meia, para você escrever 2 laudas, sua consideração final. Terminou o texto, certo? Você tem o desenvolvimento completo, você tem aquele rascunho de introdução, que é só um rascunho, você tem a sua conclusão final, você vai reler o seu texto todo, você vai colocar para alguém ler aquele texto, você vai fazer as correções necessárias, aí sim, você vai pegar esse texto inteiro e você vai voltar a escrever a introdução. A introdução, gente, nada mais é do que um grande resumo de tudo que você fez, onde você explica lá inicialmente qual que era a sua ideia, qual que era a sua análise, como você fez aquela análise, o porquê daquela análise, o que foi desenvolvido e o que foi considerado. Tá entendendo? Quando eu leio a introdução de uma pesquisa, eu tenho que ter uma visão superficial de toda a pesquisa, de todo o artigo. Todo o artigo tem que estar contemplado na introdução. Obviamente que de forma sucinta, de forma resumida. Né? Como eu disse, você vai gastar ali no máximo 10% do seu texto com a introdução também. Né? Nem é ideal que seja esse tanto. É ideal que seja menos. Né? Talvez, sei lá, uns 5% seja a introdução, 15% seja as considerações finais. Mas veja bem, a técnica ela é importante de você ler tudo o que você mesmo escreveu, do desenvolvimento até as considerações finais, e fazer um grande resumo convite. É um resumo convite para a leitura. Você vai escrever a introdução fazendo todo esse resumo de tudo que você quis fazer, o que você de fato fez, a sua análise básica daquilo ali, né? Chamando o leitor a continuar além do texto. Certo? Essa aí é a introdução. Certo? É como se fosse um resumo meio que expandido de todo o texto. Pronto, você tem seu artigo científico completo. Certo? Parece que eu estou passando para vocês aqui fórmula mágica. Não é fórmula mágica, gente. Isso, a escrita, ela é um processo doloroso de ser feito, sabe? É um processo, é quase que um parto que você faz, leva tempo, tem que ser gestado, tem que ser calculado, ele tem que ser projetado, certo? Ele tem que ser dialogado, certo? O artigo científico, a comunicação científica, ele é um filho de vários pais, certo? Você não vai ser pai solteiro nem mãe solteira, certo? Tem que ter o orientador, tem que ter o crivo dos demais colegas, tem que ter o crivo das pessoas que estão ali com você, do seu lado, que entendem mais ou menos qual é a angústia que você está tendo ali de pesquisa, o que você quer pesquisar, o que você, na sua cabeça você entende muito bem, mas você não consegue verbalizar e não consegue escrever. Então é um processo que ele aos poucos você vai chegando
né, até ter um texto redondinho, um texto que consegue ser publicado. E para finalizar esse bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui, eu vou dizer uma coisa que meu orientador da graduação dizia para mim, ele é um grande amigo meu grande mestre, professor Rômulo Soares, lá da Unimontes, que assim, foi um aprendizado para mim, me chocou na época, mas foi importante para mim, que é o seguinte. Aí eu vou dar o meu testemunho pessoal. Quando eu escrevi a minha monografia de conclusão de curso, eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu comecei a escrever a minha monografia no primeiro período da faculdade. Certo? Eu entrei na faculdade de Ciências Sociais e Sociologia sabendo muito bem o que eu queria pesquisar. Então, desde o primeiro período eu comecei, eu já sabia o que era e tal, e fui fazendo. Quando eu terminei a minha monografia, eu achei que estava um texto magnífico, certo? E fui para a banca, e na banca eu tive a nota 90. Eu não tive 100. E eu vi pessoas com trabalhos que eu julgava inferiores ao meu, tirando 100. Daí eu fiquei chateado com isso e meu orientador falou comigo uma coisa. Ele falou comigo, olha, se seu trabalho tivesse 100%, se a banca considerasse 100%, a banca estaria dizendo para você o seguinte, ó, você não precisa fazer mais nada. Esse é o seu limite. Você chegou no ponto máximo e acabou. E aí eu tive a noção, assim, ela é um pouco cruel, de que aqueles trabalhos que estavam tirando 100 ali, aquele era o limite, certo? Chegou naquele ponto ali, então o máximo que dava para fazer foi feito e não tem mais nada para fazer depois. Meu orientador falou comigo quando ele me deu 90, dizendo o seguinte, seu trabalho ele tá bom, mas ele tem problemas que dá para resolver numa dissertação de mestrado. Olha só, 90 não significa que seu trabalho ele é ruim, significa que ele é uma proposta de pesquisa que dá para você concluir no mestrado, numa dissertação de mestrado. Então escreva o seu texto, gente, sabendo disso. Não é conclusivo, você não vai escrever nada conclusivo, certo? Que finalizou ali, acabou, ponto final. Se você quer se tornar um bacharel de direito, se você quer se tornar um advogado, se você quer se tornar uma pessoa sabe, eficaz na sua profissão, entenda que nada está fechado. Tudo que você escrever é sempre, na verdade, um passo a mais que você está dando para algo que você vai continuar escrevendo, você vai continuar fazendo. Tá certo? É isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, tá. Eu vou passar para vocês aqui na descrição do vídeo. Isso é para quem tiver interesse, tá bom? Eu abri uma aula, uma sala virtual, na verdade, como eu dou aula, né, no Instituto Federal e em outros lugares, eu abri uma página do Google Classroom, certo? Do Google, certo? Onde eu vou deixar alguns materiais para vocês lá, certo? É uma cortesia que eu vou deixar para vocês lá. Alguns materiais sobre construção do trabalho, alguns textos que eu tenho, algumas lâminas que eu tenho. Eu vou deixar lá disponível para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para vocês clicarem, tá certo? E o códigozinho lá que vocês têm que clicar para poder acessar. Vai ficar acessível até domingo à noite, tá certo? Então, esse texto está indo ao ar agora no sábado, tá certo? Até domingo à noite, às 23h59. Quem clicar no link lá e colocar o código vai ter acesso à página, tá certo? Aí essa página ela expira daqui a um ano ainda. E aí vai ter um material bacana lá, que se vocês quiserem pesquisar, se vocês tiverem curiosidade, acharem que é interessante, tá certo? Uma cortesia para vocês aí. Então é isso aí. Brigadão. Ah, tá. Nessa página vai ter um fóruzinho lá também, que se vocês quiserem colocar dúvida, pergunta e tal, vocês podem colocar lá que eu vou responder para vocês, tá certo? Vou tentar responder todo mundo. Vou deixar um formuláriozinho lá também para vocês preencherem. Pra vocês colocarem o e-mail de vocês e colocarem o WhatsApp, que aí um dia eu vou combinar com o professor Fábio de montar uma discussão no grupo, um chatzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem tiver, aí eu vou poder tirar um tempo para poder responder. Tá certo? Só lembrando, para acessar essa página que eu vou deixar para vocês aqui, tem que ter uma conta Gmail, tá bom? Do Google. Então, quem não tiver, é só fazer uma continha rapidinho lá, é gratuita, tá certo? Tem acesso. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, fiquem com Deus aí, um abraço, bom trabalho, boa escrita e pegar com Deus.